O som que me acordou não foi um trovão. Eu tinha aprendido, depois de 3 anos carregando bandejas pelo grande salão de Varnhold, a diferenciar entre uma tempestade vindo das montanhas do leste e o tipo de silêncio que precede algo prestes a se quebrar. Naquela manhã, antes que a primeira vela fosse acesa no corredor dos servos, eu o ouvi. Uma quietude tão completa que até os ratos nas paredes pareciam prender a respiração. Eu me sentei na minha cama estreita, o linho áspero arranhando meus braços, e escutei. Nada. E então, distante e abafado pela pedra, o som baixo de uma trompa de guerra. Meu nome é Eni, e eu sou uma ômega. Essa é a primeira coisa que qualquer um nota em mim antes da minha trança loira e pálida. Antes do meu manto cinza, que foi remendado tantas vezes que as costuras formam seu próprio mapa sobre a lã. Antes da leve cor rosada que sobe às minhas bochechas sempre que estou envergonhada ou com medo. Minha classe se desprende de mim da mesma forma que a fumaça de madeira se agarra ao tecido. Você não consegue lavá-la. Na hierarquia de Varnhold, os ômegas carregam bandejas, limpam as pedras das lareiras e baixam os olhos quando os alfas passam pelas portas. Nós não fazemos perguntas. Nós não demoramos nos corredores. E certamente não escutamos atrás das paredes quando as trompas de guerra soam antes do amanhecer. Eu escutei mesmo assim. Quando terminei de me vestir, amarrar minha trança e deslizar para a passagem dos servos atrás da grande cozinha, o castelo já havia começado a despertar da maneira particular como despertava quando algo estava errado. Não com barulho, mas com movimento. Guardas andando mais rápido que o normal. O intendente-chefe, Lord Kael, movendo-se pelo corredor com uma tocha e sem nenhuma explicação, sua mandíbula cerrada como ferro. Dois dos guerreiros beta mais experientes afivelando suas couraças no pátio abaixo da janela por onde passei, suas respirações subindo em nuvens brancas contra a alvorada cinzenta. Mantive minha cabeça baixa e carreguei minha bandeja. O café da manhã para a ala leste ainda precisava ser servido. O que quer que estivesse acontecendo além dos muros, os 100 residentes do castelo ainda precisavam de pão e caldo quente, e a tarefa caberia a quem estivesse disponível. Naquela manhã, eu estava disponível. Eu sempre estava disponível. Minha presença era conveniente quando havia trabalho a ser feito, e invisível quando algo mais importante estava acontecendo. A ala leste era onde os lordes visitantes dormiam durante o Conselho de Outono, 5 dias de reuniões durante os quais os 5 grandes lordes alfa dos territórios vizinhos cavalgavam até Varnhold, sentavam-se ao redor da mesa de guerra do rei Theron e discutiam sobre fronteiras, tributos e alianças, enquanto suas comitivas bebiam a cerveja do castelo e olhavam para os servos com o desprezo casual de homens que nunca consideraram que o chão em que pisavam precisava ser varrido. Os 5 lordes eram Lord Devon de Ironwood, um homem robusto com uma barba ruiva que ria alto demais e cujo riso nunca alcançava seus olhos. Lord Seren de Ashfin, pálido, magro e sempre com frio, mesmo no verão, que observava tudo por baixo de pálpebras semicerradas. Lady Mora de Crestfall, a única mulher entre os 5, dura como as falésias que davam nome ao seu território, com cabelos negros riscados de prata e uma reputação que fazia até os guerreiros mais experientes terem cuidado com as palavras perto dela. Lord Pell de Dumar, jovem, ambicioso e com o tipo de sorriso que significava que ele estava contando alguma coisa, e Lord Hedrich de Grey Vale, o mais velho dos 5, cuja voz baixa tinha mais peso do que os gritos de qualquer um dos outros. Eu vinha servindo a todos os 5 por 4 dias. Eu sabia qual lord tomava seu caldo sem sal, qual deles exigia uma segunda caneca de cidra com especiarias antes de dirigir uma palavra a alguém, e qual deles estava mais interessado em observar a porta do que em comer qualquer coisa. Lord Pell. Lord Pell sempre observava a porta. Eu estava colocando uma jarra de barro no aparador do lado de fora do grande salão quando ouvi a discussão. Não uma discussão, essa palavra é pequena demais. O que veio através da espessa porta de carvalho foi uma guerra. Você não tem autoridade para exigir autoridade. Aquela voz eu reconheci mesmo através da madeira e da pedra. Rei Theron. Sua voz era como a corda mais grave de um tambor de guerra, ressonante, final e não acostumada a ser interrompida. Eu sou o rei Alfa de Varnhold. Cada pedra deste castelo é minha autoridade.
Então, talvez, e esta era a voz de Lord Pell, suave e precisa como uma lâmina desembainhada, você devesse ter usado essa autoridade para cumprir os termos que acordamos há 6 meses. Um silêncio. Então, que termos? Aqueles que você assinou, disse Lord Devon, agora com aquele riso oco completamente despojado, deixando algo mais duro por baixo. Os que o vincularam a um acordo comercial que beneficia todos os 5 territórios e não custa nada à sua coroa, exceto o orgulho de admitir que Varnhold não pode se manter sozinha. Eu deveria ter ido embora. Eu deveria ter pegado minha bandeja e minha jarra, voltado para a cozinha e fingido que não tinha ouvido nada, porque esse era o comportamento correto para uma serva ômega. E era o comportamento que me mantinha empregada, abrigada e alimentada. E essas 3 coisas não eram pequenas quando se cresce sem nenhuma delas garantida. Eu não fui embora. Pressionei minhas costas contra a pedra fria ao lado da porta, respirei muito silenciosamente e escutei, porque algo na qualidade do silêncio do outro lado daquela porta parecia com o ar antes de um raio cair. Carregado e ainda não terminado. Você trouxe armas para minha Câmara do Conselho, disse Theron, e sua voz era tão controlada que era assustadora. 5 Lordes Alfa, e cada um de vocês trouxe mais homens armados para minha fortaleza do que o Tratado do Conselho de Outono permite. Eu notei. Eu sempre notei. A pergunta que venho me fazendo há 4 dias é: por quê? Outro silêncio, mais longo. Então a voz de Lady Mora, baixa e clara. Porque algumas decisões exigem certeza. A porta se abriu com um estrondo. Eu tropecei para trás contra a parede oposta, quase derrubando a jarra, e os 5 lordes passaram pela porta juntos. Não fugindo, não correndo, mas movendo-se com o propósito coordenado de pessoas que ensaiaram aquilo. E atrás deles, no grande salão, ouvi o raspar de botas na pedra, e o som inconfundível de espadas deixando suas bainhas. O rei Theron estava no centro do salão. Ele era mais alto do que eu me lembrava das vezes em que o vislumbrei à distância, largo nos ombros, vestindo seu couro de batalha com um manto de pele escura, mesmo dentro do castelo. Seus cabelos negros estavam presos em longas tranças que caíam até o colarinho, e seus olhos azuis eram tão pálidos que pareciam quase prateados. Havia uma fina cicatriz ao longo de sua mandíbula esquerda que eu nunca tinha notado antes, e havia sangue em seu antebraço direito. Não muito, mas fresco. Ele estava sozinho. Todos os seus próprios guardas haviam sido afastados. Percebi com uma certeza fria e avassaladora. Era isso que a trompa de guerra tinha sido, uma distração. 5 lordes alfa-rivais e suas comitivas combinadas enchendo o grande salão, e um rei de pé entre eles com as mãos abertas ao lado do corpo, o queixo erguido e uma expressão tão completamente sem medo que por um momento esqueci de respirar. E então Lord Pell sacou sua espada e a apontou para o peito de Theron. Abdique, ele disse agradavelmente. Ou não. Isso muda muito pouco a essa altura. Eu ainda estava segurando a jarra. Não sei o que me deu naquele momento. Eu não sou uma guerreira. Não tenho forma de lobo treinada para a batalha, nem força alfa, nem arma, exceto a pequena faca que uso para cortar pão na mesa da cozinha. Sou uma ômega que carrega bandejas, mantém os olhos baixos e aprendeu muito bem a se fazer pequena. Mas havia algo que eu tinha e que nenhum dos homens naquele salão estava pensando. Eu passei 3 anos me movendo pelo castelo de Varnhold, sem ser vista. Eu conhecia cada passagem, cada porta escondida atrás de cada tapeçaria, cada tubo de comunicação embutido nas velhas paredes de pedra pelos fundadores do castelo, os canais ocos que corriam entre as câmaras e podiam levar um sussurro do grande salão para a torre da guarnição mais rápido do que qualquer mensageiro poderia correr. Eu sabia onde ficava o mais próximo. Eu tinha limpado sua grade 100 de vezes. Estava a 6 passos à minha esquerda, atrás de uma tapeçaria gasta de uma caçada num cervo. E se eu colocasse minha boca nela e chamasse com clareza suficiente, minha voz viajaria diretamente para a câmara do capitão da guarnição, onde a guarda pessoal de Theron estaria reunida, confusa com o alarme falso que os havia atraído para fora. 6 passos. Olhei para o rei, de pé sozinho entre seus inimigos, e fiz minha escolha. Coloquei a jarra no chão sem fazer barulho e me movi. 6 passos nunca pareceram tão longos. A tapeçaria era áspera sob meus dedos, lã velha,
enrijecida por décadas de fumaça e poeira, e eu me enfiei atrás dela com o ombro, me espremendo no espaço estreito entre o tecido e a parede de pedra. E não olhei para trás, para o salão. Eu não podia me dar ao luxo de olhar para trás. Se eu olhasse para trás e visse a espada ainda apontada para o peito de Theron, perderia qualquer coragem estranha e imprudente que me levara até ali. A grade do tubo de comunicação estava exatamente onde eu sabia que estaria. Ferro frio nivelado com a pedra, mal mais largo que a palma da minha mão. Pressionei meus lábios perto dela e inspirei primeiro, sentindo o gosto de poeira e o leve frio mineral da pedra profunda, e então falei. Não em voz alta. Voz alta seria ouvida no salão. Os tubos de comunicação foram projetados para amplificar, não para exigir volume. Os antigos construtores do castelo entendiam de acústica da mesma forma que entendiam de tudo, de forma prática, silenciosa e com um olho para situações exatamente como esta. Capitão da guarnição, eu disse, minha voz mal passando de um sopro. O grande salão. O rei está sozinho. Homens armados, as comitivas dos lordes. Vão agora. Usem a passagem norte. Não usem o corredor principal. Uma pausa. Pressionei meu ouvido na grade. Nada. Então, fraco, inconfundível. O som de botas, muitas botas se movendo rápido. Soltei um suspiro tão cuidadosamente que mal agitou o ar. Então ouvi, vindo do salão, a voz de Lord Devon se erguendo no início de uma ameaça. E por baixo dela, a voz do rei Theron, ainda aquela batida grave de compostura absoluta. Antes de terminar essa frase, Lord Devon, considere se você levou em conta todas as passagens deste castelo. Uma pausa. Eu moro aqui, ele continuou, desde que eu tinha 8 anos de idade. Eu sei coisas sobre estas paredes que não estão escritas em nenhum mapa. Ouvi muito fracamente, vindo da direção da passagem norte, aquela que entrava no grande salão por uma porta de serviço atrás da lareira distante, o som suave e controlado da guarnição entrando em posição. E então tudo aconteceu de uma vez. Eu não vi o confronto diretamente. Eu o ouvi através da tapeçaria e da pedra. A voz do capitão da guarnição erguida em comando, o barulho das comitivas dos lordes sendo cercadas, os sons curtos e feios de homens que foram pegos decidindo rapidamente se lutariam ou se renderiam. A maioria deles escolheu a rendição. Qualquer que fosse o plano que os 5 lordes trouxeram para Varnhold naquela manhã, ele dependia inteiramente de Theron estar isolado, e Theron não estava mais isolado. Quando finalmente saí de trás da tapeçaria, ainda agarrando a borda dela com as 2 mãos porque meus joelhos estavam menos firmes do que eu gostaria, o salão havia se transformado. As comitivas dos lordes estavam desarmadas, ajoelhadas em uma linha ao longo da parede leste com as lanças da guarnição em suas costas. Os 5 lordes estavam juntos no centro da sala. A espada de Lord Pell havia sumido, e pela primeira vez em 4 dias, seu sorriso agradável estava totalmente ausente. Lady Mora mantinha o queixo erguido com a dignidade particular de alguém que perdeu, mas não demonstrará. Lord Hedrich simplesmente parecia velho e cansado, e eu pensei, olhando para ele, que talvez ele fosse o único que não queria aquilo. O rei Theron estava perto da grande lareira. Ele não estava ferido além do corte em seu antebraço, que ele havia enrolado frouxamente em uma tira de pano que alguém lhe fornecera. Não de forma arrumada como um curandeiro de verdade o faria, mas funcionalmente, como um homem que não quer parar de se mover faz por si mesmo. Ele falava em frases baixas e rápidas para seu capitão da guarnição, um beta grisalho chamado Corvin, que eu ocasionalmente encontrava no corredor da cozinha, exigindo pão extra para a vigília noturna. Corvin estava assentindo, sua expressão sombria e focada. Eu deveria ter saído. Deveria ter recuperado minha jarra, retornado à cozinha, não contado a ninguém o que eu tinha feito e deixado amanhã continuar como se eu nunca tivesse saído do meu papel designado na ordem das coisas. Isso teria sido sensato, teria sido seguro. Mas eu tinha colocado minha jarra a 6 passos de um tubo de comunicação, soprado um aviso na pedra. A guarnição tinha vindo e o rei ainda estava de pé. Minhas pernas me levaram mais 3 passos para dentro do salão antes que meu bom senso me alcançasse e me parasse. Tarde demais. Theron se virou. Não sei o que eu esperava do olhar do rei Alfa. Eu passei 3 anos aperfeiçoando a arte de não encontrá-lo.
Eu esperava algo frio ou distante, ou o olhar vazio e imperioso que homens poderosos às vezes dão aos servos quando registram sua existência pela primeira vez. Eu esperava ser olhada através. Em vez disso, ele olhou para mim. Não para o espaço ao meu redor. Não para a área aproximada onde uma serva estava de pé. Para mim, para o meu rosto, para a maneira como eu segurava a borda do meu manto cinza com as duas mãos sem perceber, para qualquer expressão que eu estivesse usando, que eu suspeitava ser algo entre determinada e aterrorizada. Você, ele disse, não de forma rude, mas como um homem identificando um som que tinha ouvido e agora estava localizando a fonte. Ela estava atrás da tapeçaria, disse Corvin, sem nenhuma inflexão particular. Ele claramente já tinha me notado perto da caçada ao cervo. O tubo de comunicação, disse Theron, não era uma pergunta. Ele estava me olhando fixamente, aqueles olhos pálidos avaliadores e precisos, e eu senti o desconforto particular de ser vista por alguém que está genuinamente prestando atenção. Foi você. Abri a boca, fechei-a, lembrei a mim mesma que eu era uma serva ômega, e que a resposta apropriada a uma declaração direta do rei Alfa era confirmação ou silêncio. Sim, meu lord, eu disse. Uma pausa. Seu nome? Anne, meu lord. Eu servi a ala leste durante o Conselho de Outono. Ele me estudou por um momento de uma forma que me fez querer dar um passo para trás. Não porque fosse ameaçador, mas porque era minucioso. Ele estava catalogando algo e eu não sabia o quê. Como você sabia qual tubo usar? Ele perguntou. As passagens não são marcadas. Eu as limpo, meu lord, eu disse. As grades acumulam poeira. Eu as limpo a cada quinzena. Eu sei para onde cada uma leva. Algo mudou em sua expressão. Não suavidade, ainda não, mas um tipo de ajuste. A maneira como um homem recalcula uma distância quando percebe que leu o mapa errado. Todo mundo, ele disse. Sim, meu lord. Atrás dele, Lord Pell fez um som. Não exatamente uma risada, mas algo agudo, desdenhoso e direcionado a mim. Uma serva ômega, ele disse. Foi isso que desfez 5 anos de planejamento. Uma ômega com um esfregão e uma boa memória. O salão ficou muito quieto. Mantive meus olhos em Theron, porque olhar para a pele parecia perigoso de uma forma que eu não conseguia explicar completamente, e também porque a reação de Theron era a que importava. O rei não olhou para Pell. Ele continuou olhando para mim. Você poderia ter ficado no corredor, ele disse. Não era uma repreensão, parecia quase uma pergunta, do tipo que uma pessoa faz quando está genuinamente curiosa sobre a resposta. Sim, meu lord. Por que não ficou? Pensei nisso honestamente por um momento, porque ele merecia uma resposta honesta e porque algo em sua franqueza fazia a desonestidade parecer inútil. Parecia um desperdício, eu disse cuidadosamente. Saber algo útil e não usar. O fantasma de algo, não exatamente um sorriso, mas o território que um sorriso poderia eventualmente ocupar, cruzou seu rosto e desapareceu. Leve-a para o solar leste, ele disse a Corvin, sem desviar o olhar de mim. Dê a ela algo para comer. Quero falar com ela antes do sino do meio-dia. Corvin assentiu. Ele me olhou com a curiosidade branda de um homem que já viu coisas estranhas e aprendeu a reservar seu julgamento. Eu o segui para fora do salão, e atrás de mim ouvi os 5 lords sendo escoltados em uma direção completamente diferente. Seus passos mais pesados do que quando chegaram, sobrecarregados pelo fracasso da manhã e pelo que quer que viesse a seguir. O solar leste era uma sala que eu havia limpado muitas vezes, mas nunca ocupado como algo além de uma serva de passagem. Era muito menor que o grande salão, mas mais quente. 2 lareiras, tapeçarias nas 4 paredes para manter o calor, uma longa mesa de carvalho escuro e altas janelas com vitrais que davam para o pátio interno do castelo. A luz da manhã entrava por elas em longas colunas planas, capturando a poeira no ar e fazendo-a aparecer brevemente algo precioso. Uma jovem beta chamada Sela, uma das trabalhadoras da cozinha do castelo cujo caminho cruzava o meu com frequência, trouxe pão e uma tigela de ensopado e colocou na minha frente com um olhar que era metade simpatia e metade puro espanto. "O que você fez?" Ela sussurrou. "Eu usei um tubo de comunicação", eu disse. "Anne", ela olhou para a porta. "Metade do castelo está falando. Estão dizendo que você mesma chamou a guarnição, que você estava no salão quando os lords..." "Eu estava no corredor", eu disse.
Eu estava com a bandeja do café da manhã. Ela me encarou. Coma seu ensopado, ela disse finalmente, o que não era uma resposta para nada, mas parecia ser tudo o que ela tinha. Eu comi o ensopado. Estava bom, com tomilho e legumes, do jeito que o cozinheiro-chefe fazia quando havia o suficiente para ser generoso. E me forcei a comer devagar porque minhas mãos tremiam um pouco e eu não queria que estivessem tremendo quando o rei viesse falar comigo. Do lado de fora da janela, eu podia ver o pátio interno. O alarme falso que havia atraído a guarnição para fora fora causado por um incêndio no celeiro de feno perto do portão leste, agora contido, fumegando suavemente na luz da manhã. Dois ajudantes de estábulo jogando baldes de água no que restava dele. Uma distração exatamente como eu havia pensado. Coordenada, deliberada. 5 anos de planejamento, Pel havia dito. 5 anos. Pensei nisso, virando o pão em minhas mãos. 5 anos de manobras, de orquestração, de espera pelo momento exato durante a reunião exata. E tudo desmoronou porque uma ômega que limpava grades de tubos de comunicação a cada quinzena estava carregando uma bandeja de café da manhã pelo corredor errado, na hora errada, ou na hora certa. Eu ainda estava sentada com esse pensamento, o pão quente em minhas palmas, quando a porta se abriu e o rei Theron entrou sozinho, e toda a qualidade da sala mudou, da maneira que muda quando alguém muito grande e muito presente entra em um espaço muito pequeno. Ele se sentou à mesa do outro lado de mim, sem cerimônia, o que me surpreendeu. Eu tinha me levantado parcialmente da cadeira, incerta do protocolo, e ele fez um breve aceno com a mão que parecia significar "sente-se". Então eu me sentei. De perto e à luz da manhã, ele parecia mais humano do que à distância. A cicatriz ao longo de sua mandíbula era mais antiga do que eu pensava, de anos. Totalmente curada, pálida contra sua pele escura. Suas tranças estavam presas para trás com um cordão de couro, e várias delas haviam se soltado durante o confronto da manhã e pendiam para a frente, o que ele ignorou. A bandagem improvisada em seu antebraço já estava vazando um pouco em uma das bordas. Isso precisa de um curandeiro de verdade, eu disse antes que pudesse me conter. Ele olhou para o ferimento. Vai ter. Eu posso enfaixar isso melhor. Eu disse, ainda aparentemente incapaz de parar. Se houver linho limpo, o nó que você usou vai se soltar quando você se mover. Ele me olhou novamente com aquela qualidade avaliadora. Você pode? Ele disse. Eu treinei com o curandeiro da vila em Fenic por 2 anos antes de vir para Varnhold. Eu disse. Sou melhor com feridas do que com bandejas, honestamente. Mas bandejas eram o que era necessário. Um silêncio. Então ele estendeu o braço sobre a mesa e o colocou reto na madeira, com a ferida enfaixada virada para cima. Mostre-me, ele disse. Há algo profundamente estranho em segurar o pulso de um rei. Não estranho de uma forma assustadora, embora houvesse isso também, um zumbido baixo de consciência de que eu estava tocando alguém cuja palavra poderia alterar o curso de qualquer vida neste reino, incluindo a minha. Estranho de uma forma mais silenciosa, mais honesta, porque as mãos dizem coisas que os rostos são treinados para esconder, e as mãos do rei Theron me diziam que ele estava cansado de uma forma que o sono não consertaria completamente, e que ele vinha carregando algo pesado por muito tempo. Desenrolei o pano mal amarrado com cuidado, notando a tensão em seu antebraço enquanto trabalhava. Não de dor, mas da disciplina de um homem que não se permite reagir à dor na frente dos outros. O corte era limpo, não profundo, do tipo que sangra de forma convincente, mas cicatriza rapidamente se tratado adequadamente. Sela havia trazido uma pequena cesta de suprimentos de cura quando Corvin pediu. O Solar Leste mantinha um kit básico para exatamente essas situações, guardado em um baú sob a janela, e eu já o havia vasculhado enquanto esperava. Tiras de linho, um pequeno pote de barro com pomada cicatrizante que cheirava a resina de pinho e milefólio, um quadrado de musgo prensado para o curativo inicial. Trabalhei sem falar por um momento, limpando a ferida com um pano úmido, aplicando a pomada em uma camada fina e uniforme. Minhas mãos haviam se firmado. Elas sempre se firmavam quando havia algo específico a fazer. Era a espada que me desestabilizava. Fenwick, Theron disse depois de um tempo. Fica a 2 dias de cavalgada a leste daqui. Sim, meu lord. Você veio para Varnhold sozinha.
Com uma carta de recomendação do ancião da vila, eu disse, eu tinha 22 anos. O curandeiro com quem treinei, mestre Edrich, disse que eu tinha aprendido tudo o que ele podia me ensinar e que o castelo ofereceria mais. Ele não estava errado. O castelo ofereceu muito. Bandejas, ele disse. Bandejas, eu concordei. E tubos de comunicação. O fantasma daquele quase sorriso retornou. Eu o senti mais do que o vi. Uma leve mudança na qualidade de seu silêncio. Um relaxamento fracionário. Por que eles te designaram para o trabalho de servir? Ele disse. Se você veio com treinamento de curandeira. Eu amarrei a bandagem com um nó que seguraria. Um nó de curandeiro, com um laço duplo na base para não apertar nem afrouxar com o movimento. Alisei a borda do linho antes de responder. Eu sou uma ômega, eu disse simplesmente. O curandeiro-chefe de Varnhold é beta. Seus 2 assistentes são beta. Quando apresentei minha carta, ele a revisou e disse que meu treinamento era adequado para um ambiente de vila e que as necessidades do castelo eram mais complexas. Peguei as tiras de linho restantes e comecei a dobrá-las de volta na cesta, mantendo minhas mãos ocupadas. Ele me designou para a equipe doméstica. Lord Cale me achou útil na ala leste porque eu era quieta e aprendi o layout rapidamente. Uma pausa. Isso é um desperdício, Theron disse. Era quase exatamente o que eu havia dito a ele no grande salão. Parecia um desperdício saber algo útil e não usar. E eu olhei para ele então, porque aquilo me assustou, e o encontrei me observando com uma expressão que eu não conseguia ler completamente. Não pena, algo mais útil que pena. Muitas coisas em um castelo são, eu disse antes que pudesse pensar melhor. Ele não pareceu ofendido. Ele parecia, se é que parecia algo, como alguém que acabara de confirmar uma suspeita. Diga-me o que você ouviu através da porta, ele disse. Antes de ir para o tubo, diga-me exatamente. Então eu lhe contei. Repeti, com a maior precisão que pude, a troca que tinha ouvido. A suavidade de Pel. A raiva oca de Devon, despojada de sua performance. A única frase silenciosa de Mora sobre certeza. A formulação específica sobre um acordo assinado e termos comerciais. Ele ouviu sem interromper, seu antebraço ainda descansando na mesa, seus olhos pálidos e firmes. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um momento. O acordo que eles mencionaram, ele disse, não existe. Houve uma discussão preliminar há 6 meses, que nunca se tornou um documento, porque Lord Hadrich retirou seu apoio antes que qualquer coisa fosse formalizada. Ele fez uma pausa. Eles inventaram a obrigação. Eles contavam com a afirmação de um documento assinado para criar confusão suficiente, dúvida suficiente na mente da guarnição para ganhar tempo. E se seus próprios homens hesitassem, eu disse lentamente, processando a informação, mesmo que por um momento. Um momento é o suficiente, ele disse, quando 5 alfas e suas comitivas estão na sala. Pensei em Lord Hadrich, seu rosto cansado, seu silêncio durante o confronto. Lord Hadrich, eu disse, ele sabia? Quando eu estava ouvindo, ele não falou. Nenhuma vez. A expressão de Theron mudou. Não surpresa, mas como confirmação. Ele me enviou uma mensagem há 3 dias, ele disse. Através de um servo, não seu próprio servo, um dos meus, a quem ele abordou discretamente durante a refeição da noite. Ele fez uma pausa. Foi vago, um aviso sem detalhes. Eu não sabia o que ele pretendia com isso até esta manhã. Ele estava tentando avisá-lo sem trair os outros, eu disse. Sim. Theron olhou para mim. Você lê as pessoas rapidamente. Eu sirvo bandejas, eu disse. Você aprende a ler as pessoas rapidamente ou derrama coisas nelas. Desta vez, o sorriso realmente chegou. Breve, contido, mais em seus olhos do que em sua boca, mas inconfundivelmente real, e mudou seu rosto de uma forma que me surpreendeu. Ele parecia mais jovem, menos como um monumento e mais como uma pessoa. Desapareceu tão rapidamente quanto havia surgido. Os 5 lords foram mantidos em câmaras separadas pelo resto daquele dia, enquanto o conselho de Theron se reunia. Ouvi os detalhes em fragmentos, da maneira como os servos sempre ouvem as coisas. Uma palavra de Sela, que fora enviada para levar vinho à câmara do conselho, e pegou o final de uma discussão ao sair. Uma troca murmurada entre 2 guardas da guarnição que passaram pela cozinha ao entardecer
e não me notaram reabastecendo as cestas de pão. O conselho estava dividido. Os membros mais velhos, conselheiros que haviam servido ao pai de Theron, favoreciam um julgamento formal com representantes de cada um dos 5 territórios convocados para testemunhar. Os capitães mais jovens queriam que os lordes fossem detidos indefinidamente. Corvin aparentemente disse muito pouco, o que Sela relatou significar que ele estava esperando o rei decidir antes de se comprometer com uma posição. E durante tudo isso, um nome continuava aparecendo nos fragmentos que eu coletava. O meu, não de forma proeminente, não em voz alta, mas com uma persistência que fazia a nuca me arrepiar. A garota Ômega. Ela será interrogada pelo conselho? Theron já falou com ela, sozinho. Uma serva Ômega em conferência com o rei. Ela chamou a guarnição. Ela estava lá. Mantive a cabeça baixa, reabasteci as cestas de pão e não disse nada. Mas eu estava ciente de uma forma que não estivera naquela manhã, de que a qualidade invisível que eu passei 3 anos aperfeiçoando havia sido permanentemente alterada. Algo havia sido visto que não podia ser desvisto. Naquela noite, Sela sentou-se ao meu lado na longa mesa dos servos e me cutucou o braço. Lady Mora perguntou por você, ela disse baixinho. Pelo nome? Ela perguntou a Lord Cale quem você era. Eu larguei minha colher. O que Lord Cale disse? Que você era uma serva doméstica, uma ômega, e estava no castelo há 3 anos. Sela fez uma pausa. Lady Mora disse, isso é interessante. E não perguntou mais nada. Ela me olhou de soslaio. Anne, aquela mulher não diz, isso é interessante, sobre nada que não lhe importe. Peguei minha colher novamente. O ensopado tinha esfriado um pouco. Eu espero que tudo fique bem, eu disse. Sela me deu o olhar de alguém que duvida profundamente que algo ficará bem, mas te ama demais para dizer isso diretamente. Na manhã seguinte fui convocada, não para o Solar Leste desta vez, mas para a Câmara de Mapas do Rei, que ficava na Torre Oeste Superior e que eu havia limpado talvez 2 vezes em 3 anos, em dias em que o servo regular da torre estava doente. Era uma sala que eu me lembrava claramente, circular, com paredes de pedra cobertas por suportes de ferro segurando mapas enrolados, uma mesa central que mal era visível sob o peso de pergaminhos e marcações de carvão, 2 janelas estreitas que davam para o norte, em direção à passagem da montanha, e um único candelabro que nunca podia se apagar. Theron estava lá quando cheguei, de pé junto à mesa com Corvin e 2 membros do conselho que eu reconheci, mas com quem nunca havia falado. Ele dispensou os membros do conselho quando entrei, não de forma ríspida, mas com finalidade, e Corvin permaneceu. Sente-se, disse Theron, acenando para um banco perto da borda da mesa. Eu me sentei. Tenho uma proposta para você, ele disse sem preâmbulos. Você é livre para recusá-la. Notei que ele disse isso, livre para recusar, claramente e sem suavizar, como se fosse importante para ele que eu entendesse que era uma opção genuína. A inteligência do castelo tem uma fraqueza, ele disse. Ele se movia ao redor da mesa enquanto falava, não inquieto, mas da maneira como um homem se move quando seus pensamentos se movem com ele. Eu tenho conselheiros, capitães, nobres. O que eu não tenho é alguém que se move por todos os níveis deste castelo sem ser notado e conhece sua estrutura física da maneira que um curandeiro conhece um corpo. Cada canal, cada conexão, cada lugar onde algo viaja mais rápido do que deveria. Ele parou e olhou para mim. Você conhece os tubos de comunicação? Todos eles, você disse. Sim, meu lord. Você conhece as outras estruturas do castelo? Conexões de passagens, rotas de suprimentos, quais corredores compartilham paredes, quais câmaras são adjacentes, quais salas foram seladas e quais apenas parecem seladas. Pensei nisso com cuidado. 3 anos carregando bandejas e limpando grades e mapeando minha rota através dos ossos do castelo. A maioria delas eu disse honestamente. As seções da ala norte inferior em que não entrei e a antiga fortaleza abaixo da guarnição. Nunca me foi permitido ir lá. Você estaria disposta a aprender o resto? Eu olhei para ele, depois para Corvin, cuja expressão era cuidadosamente neutra, da maneira de um homem que já ouviu o plano e agora observa como outra pessoa o recebe. O que exatamente você está propondo, meu lord? Eu perguntei. Theron apoiou as 2 mãos na mesa de mapas. Eu quero que você se junte formalmente à rede de inteligência do castelo.
ele disse. Não como uma serva, mas como uma agente treinada com acesso às seções deste castelo atualmente restritas, conhecimento de seus sistemas de comunicação e autoridade para agir por seu próprio julgamento em situações como a de ontem, onde esperar por instruções não é uma opção. Ele fez uma pausa. Seu status de ômega permaneceria sua cobertura, como sempre foi. Ninguém saberia que seu papel mudou. A sala ficou muito quieta. Pensei na voz de Lord Pell dizendo uma serva ômega, com aquele desprezo afiado como uma navalha. Pensei no curandeiro-chefe revisando minha carta do mestre Edric e me designando para carregar bandejas. Pensei em 3 anos aperfeiçoando a invisibilidade como estratégia de sobrevivência e aprendendo, quase acidentalmente, que a invisibilidade também era outra coisa. Era uma arma. Você disse que eu poderia recusar, eu disse. Você pode, disse Theron. O que acontece se eu recusar? Você retorna às suas funções na ala leste, ele disse sem hesitação. Com minha gratidão, que é genuína e sem consequência alguma por declinar. Eu acreditei nele. Não tinha certeza do porquê, mas acreditei. Eu tenho uma condição, eu disse. A sobrancelha de Corvin se moveu uma fração. Theron simplesmente esperou. Eu quero trabalhar com o curandeiro-chefe também, eu disse. Não em vez do trabalho de inteligência, mas ao lado dele. Meu treinamento não deve ser desperdiçado. Você mesmo disse, uma pausa. Concordado, disse Theron. Então eu aceito, eu disse. As semanas que se seguiram foram as mais estranhas da minha vida, e eu não tinha vivido uma vida simples. De dia, eu carregava bandejas, limpava grades, movia-me pelos corredores do castelo de Varnhold em meu manto cinza, com minha trança loira sobre um ombro e meus olhos lançados no ângulo apropriado. E eu era exatamente o que sempre pareci ser, uma serva doméstica ômega, comum, despercebida, pertencente à mobília do castelo, da mesma forma que os bancos de pedra e os suportes de tocha de ferro pertencem a ele. Lord Cale me dava minhas tarefas todas as manhãs. Eu as completava sem reclamar. E enquanto as completava, eu ouvia. Eu não tinha entendido completamente, até que ele o nomeou claramente na Câmara de Mapas, o quanto eu já vinha fazendo sem ter um nome para isso. Os tubos de comunicação eram apenas a versão mais óbvia de uma habilidade que eu vinha praticando por 3 anos, sem reconhecê-la como uma habilidade. Eu sabia quais servos de lordes falavam livremente na cozinha. Eu sabia quais vozes de guardas da guarnição ecoavam por certas escadarias. Eu sabia que a parede entre a antecâmara do grande salão e a pequena sala de orações era fina o suficiente para que uma conversa em volume normal de um lado fosse perfeitamente audível do outro. E eu havia limpado aquela sala de orações a cada 3 dias por 2 anos. Corvin se encontrava comigo a cada quarta noite no salão inferior dos servos, depois que a cozinha era limpa. Uma reunião que, para quem observasse, parecia o capitão da guarnição fazendo sua verificação de rotina da lista doméstica. Ele era um homem prático. Não desperdiçava palavras. Ele me perguntava o que eu tinha ouvido. Eu lhe contava, e ele não escrevia nada, porque nada escrito poderia ser encontrado. Ele também me ensinou coisas, não a lutar. Não era isso que meu papel exigia, e nós dois éramos práticos o suficiente para saber disso. Mas outras coisas, como reconhecer quando um homem está mentindo pelo ritmo de sua respiração, como se mover por uma sala lotada para que o olhar deslize por você. Como lembrar uma longa conversa, literalmente, ancorando cada parte dela a uma sensação física. O peso de uma jarra, a temperatura de uma parede de pedra, o cheiro de um corredor específico. Minha mente, ele me disse uma noite, com a aprovação branda de um homem não dado a elogios, era mais adequada para este trabalho do que a maioria dos agentes treinados que ele havia encontrado. A maioria dos agentes treinados, ele disse, são alfas. Eles são treinados para projetar presença. Sua vida inteira te treinou para suprimi-la. Isso é consideravelmente mais útil. Pensei nisso por muito tempo depois. Os 5 lordes foram tratados da maneira que o conselho finalmente concordou, que foi silenciosamente e sem o tipo de espetáculo público que teria forçado os 5 territórios a posturas defensivas. Lord Hedrich foi libertado primeiro, e sem acusações. O aviso que ele enviara, por mais vago que fosse, foi tratado como um gesto de boa-fé.
Ouvi através de cela que ele se encontrou privadamente com Theron por quase 2 horas antes de sua partida, e que ele partiu parecendo mais velho, mas de alguma forma mais leve, como se tivesse largado algo. Lords Devon e Sarin foram enviados de volta a seus territórios sob censura formal, seus exércitos reduzidos por tratado, seus privilégios comerciais suspensos por 5 anos, e seus herdeiros mais velhos obrigados a passar uma temporada em Varnhold sob o que foi diplomaticamente chamado de colocação educacional, e que todos entendiam ser outra coisa, uma coleira suave, visível e não totalmente confortável, mas não humilhante o suficiente para gerar o tipo de ressentimento que se transforma na conspiração da próxima geração. Lord Pell era um assunto mais complexo. Ele era jovem, e homens jovens com ambição e orgulho ferido não são previsíveis. O conselho discutiu sobre ele por 3 dias. Ouvi fragmentos disso através da parede da antecâmara e relatei esses fragmentos a Corvin, que os relatou a Theron, que tomou sua decisão na manhã do 4º dia. A Pell foi oferecida uma escolha: exílio formal com seu título intacto ou um papel dentro da própria estrutura do Conselho de Varnhold. Júnior, supervisionado, despojado de comando militar independente, mas presente. Uma voz sem dentes, pelo menos por enquanto. A lógica, como eu a entendia, era que um homem mantido por perto pode ser vigiado, e um homem no exílio pode construir exércitos que você não pode ver. Pell escolheu ficar. Eu não tinha certeza se era a escolha certa de Theron ou de Pell, mas não era minha decisão. O que notei foi que Pell, nos dias seguintes à sua reintegração ao conselho em sua capacidade diminuída, começou a prestar um tipo particular de atenção aos servos ao seu redor. Seus olhos se moviam de forma diferente. Ele estava procurando por algo. Eu disse a Corvin: ele suspeita que havia um informante, disse Corvin. Ele ouviu Theron dizer que sabia coisas sobre as paredes. Eu disse que ele está tentando encontrar a fonte. Corvin considerou isso. Mantenha a distância dele quando possível. Não altere seu comportamento de forma que possa ser notado. Continue. Eu continuei. Lady Mora deixou Varnhold uma quinzena após o golpe fracassado, como sempre planejara. Seu território exigia seu retorno, e seu orgulho não precisava particularmente de cuidados, o que eu passei a entender ser porque Lady Mora construíra sua reputação tanto em reveses quanto em vitórias. Ela havia calculado mal, e sabia disso, e tratava o conhecimento da mesma forma que parecia tratar a maioria das coisas, como informação a ser arquivada e usada mais tarde. Na manhã em que partiu, ela passou pelo corredor leste, onde eu estava varrendo a pedra da lareira do lado de fora da ala de hóspedes. Ela parou. Eu continuei varrendo. Garota, ela disse. Eu olhei para cima, encontrei seus olhos, cinza escuros, firmes, com a agudeza particular de alguém que passou a vida inteira olhando para as coisas com mais cuidado do que as outras pessoas. Você tem um rosto útil, ela disse. Não diz nada. Obrigada, minha senhora, eu disse. Não era precisamente um elogio. Ela me estudou por mais um momento. Em Crestfall, mulheres como você são chamadas de águas paradas, do tipo que parece raso e corre muito fundo. Ela fez uma pausa. A frase não é uma crítica lá também. Ela continuou andando. Fiquei olhando para a pedra da lareira por um momento. Depois voltei a varrer. Águas paradas. Virei a frase em minha mente da mesma forma que se vira uma pedra lisa na mão, sentindo seu peso e suas bordas. Pensei que poderia guardá-la. Foi em uma noite no final do outono, 6 semanas após o golpe fracassado, que aconteceu o que eu não havia preparado. Eu tinha ido à Câmara de Mapas a chamado de Theron, o que não era incomum agora. Havia se tornado uma ocorrência regular, essas reuniões noturnas para revisar o que eu havia coletado e planejar os movimentos da próxima semana. Corvin geralmente estava presente. Naquela noite ele não estava. Ele fora chamado ao portão externo por algum assunto da guarnição, e a mensagem me convocando já havia sido enviada antes de sua partida. Então cheguei e encontrei a sala com apenas um candelabro aceso e apenas uma pessoa nela. Theron estava de pé na janela norte, olhando para a passagem da montanha na escuridão. Ele não se virou quando entrei, o que era incomum. Ele geralmente era preciso em reconhecer a chegada das pessoas, da maneira que homens que comandam outros aprendem a ser, para que as pessoas saibam que sua presença é registrada. Meu lord, eu disse. Sente-se, ele disse, ou fique de pé. Não importa.
Fiquei de pé porque algo em sua imobilidade fazia com que sentar parecesse errado. As montanhas estavam invisíveis no escuro, mas o caminho se mostrava como uma escuridão mais profunda entre duas cordilheiras. E em algum lugar além dele, a 2 dias de cavalgada difícil, ficava a fronteira mais próxima do território de Lord Pell, Dunmar. Eu vinha estudando os mapas há 6 semanas. Eu conhecia a geografia deste reino de uma forma que nunca conhecera quando estava apenas carregando bandejas. Há um relatório, disse Theron, ainda olhando para o norte, de um patrulheiro da fronteira de 3 dias atrás, que é o tempo que levou para chegar a mim pelas estradas de outono. Ele fez uma pausa. O irmão mais novo de Lord Pell tem reunido homens, silenciosamente nos confins orientais de Dunmar, perto da fronteira de Grey Vale, perto o suficiente para que pudesse ser lido como uma resposta à presença de Lord Hadrich, se alguém escolhesse ler dessa forma. E se não for, eu disse. Então é preparação, ele disse, para algo que Pell pretende terminar de dentro, enquanto seu irmão se prepara do lado de fora. Ele ficou quieto por um momento. Ele não foi descuidado o suficiente para nos dar algo direto. Todas as conversas sobre as quais recebi relatórios foram exatamente o que parecem ser, um membro júnior do conselho aprendendo seu papel. Eu sei, eu disse. Ele se virou então. Você o tem observado. Você me pediu para observar a todos, eu disse. Ele faz parte de todos. O que você encontrou? Eu vinha organizando isso em minha mente por 3 dias, esperando o momento certo. Fui até a mesa de mapas e encontrei o pergaminho relevante, o esboço grosseiro do interior de Varnhold, que Corvin e eu vínhamos anotando nas últimas semanas, e apontei para uma pequena sala marcada na ala leste inferior. A antiga sala de registros, eu disse, não é usada como sala de registros há 20 anos. Os documentos foram movidos para o arquivo do conselho quando a nova ala foi construída. A sala está vazia desde então. Eu olhei para ele. Lord Pell a visitou 4 vezes nas últimas 2 semanas. Cada vez entre o terceiro e o quarto sino da noite, quando os guardas da ala leste trocam e há uma lacuna de aproximadamente 10 minutos na vigilância do corredor. Ele olhou para o mapa, depois para mim. Como você sabe disso? Porque o tubo de comunicação que serve à antiga sala de registros corre adjacente ao da despensa de linho, 2 andares acima, eu disse. Quando o tubo inferior é aberto, há uma grade secundária dentro da sala de registros, não óbvia, atrás de um suporte de prateleira. Isso cria uma corrente de ar no tubo superior que eu posso sentir se minha mão estiver perto da grade. Eu fiz uma pausa. Comecei a verificar o tubo superior durante minhas rondas noturnas, depois que notei Lord Pell se movendo em direção à ala leste na segunda ocasião. Um silêncio. Ele tem se comunicado através do tubo, disse Theron lentamente. Eu acredito que sim. O tubo não leva a nenhuma sala que eu possa identificar. Ele termina em uma seção da ala norte inferior, perto da antiga fortaleza, a área que você mencionou que eu ainda não havia acessado. Encontrei seus olhos. Acho que há alguém do outro lado. A chama do candelabro se moveu em uma corrente de ar de algum lugar, lançando sombras brevemente de lado em seu rosto. A ala norte inferior, ele disse, está selada há 11 anos, oficialmente. Oficialmente, eu concordei. Ele me olhou por um longo momento, não com a qualidade avaliadora a que eu me acostumara. Isso era diferente. Isso era algo mais próximo do que eu só poderia descrever como reconhecimento. A maneira particular como uma pessoa olha para alguém quando percebe a forma do que está lidando e a acha maior do que esperava. Annie, ele disse. Foi a primeira vez que ele usou meu nome sem a garota, antes ou a serva depois. Algo mudou na temperatura da sala. Não mais frio, mas mais presente. Há quanto tempo? Ele disse baixinho. Alguém tem usado as passagens do meu castelo sem meu conhecimento? Eu não sei ainda, eu disse, mas pretendo descobrir. Ele assentiu lentamente. Então ele fez algo que me surpreendeu completamente. Ele puxou o segundo banco de debaixo da borda da mesa e o colocou do seu lado da mesa, perto de onde ele estava, em vez de do outro lado. Então sente-se, ele disse, e me diga tudo o que você sabe sobre a ala norte inferior. Atravessei a sala, sentei-me. E pela primeira vez em 3 anos carregando bandejas pelo castelo de Varnhold, eu me senti, não exatamente segura, porque a situação não era segura, mas colocada, como uma coisa que finalmente foi posta na prateleira para a qual foi feita. Do lado de fora da janela, a passagem da montanha estava escura e silenciosa, mas eu estava ouvindo.
A porta para a ala norte inferior havia sido selada com ferrolhos de ferro e um selo de cera com o brasão do pai de Theron. Eu estava diante dela na escuridão pré-amanhecer da manhã seguinte, uma única lâmpada a óleo na mão, Corvin à minha esquerda e dois dos homens mais confiáveis da guarnição atrás de nós. Theron estava ao meu lado. Ele insistira em vir pessoalmente, o que gerou uma troca breve e silenciosamente intensa com Corvin sobre a sabedoria do rei entrar em uma passagem não segura, e que terminou da maneira como a maioria das trocas com Theron parecia terminar. Com Theron fazendo o que havia decidido fazer e Corvin aceitando com a competência resignada de um homem que há muito tempo parou de se surpreender. O selo de cera estava quebrado. Não recentemente. A quebra era antiga, as bordas amareladas, pressionadas de volta à posição aproximada com cuidado suficiente para passar por uma inspeção casual. Alguém havia passado por esta porta muitas vezes e fora muito cuidadoso em escondê-lo. Corvin examinou a quebra com sua tocha, não disse nada. Olhou para Theron. Theron olhou para mim. Você primeiro, ele disse. Você conhece o layout. Eu não conhecia o layout da ala norte inferior. Eu havia dito isso claramente. O que eu conhecia era o terminal do tubo de comunicação, que eu havia localizado naquela manhã seguindo o caminho do tubo através das paredes, usando o método da corrente de ar que eu descrevera a ele, sentindo o movimento do ar em cada junção, traçando-o para baixo através dos ossos do castelo, como se traça um rio até sua fonte. O que eu encontrei não foi uma sala, foi uma rede. A ala norte inferior não estava vazia, não estava cheia de pessoas. Não exatamente, mas estava cheia de evidências de pessoas, o que, de certa forma, é mais revelador, porque as pessoas podem compor suas expressões e moderar suas palavras, mas as coisas que deixam para trás contam a verdade. Havia paletes de dormir, 4 deles usados recentemente. A palha ainda moldada aos corpos, os cobertores ásperos ainda quentes, quando pressionei minha mão neles. Havia estoques de comida, pão duro, carne seca, uma jarra de barro com água. Havia armas, não muitas, mas bem conservadas, do tipo de manutenção que fala de profissionais em vez de oportunistas. E havia documentos, não muitos. Quem quer que estivesse aqui era cuidadoso. Mas cuidadoso não é o mesmo que perfeito. E na pressa de sair, porque eles haviam saído recentemente, os paletes quentes e um pedaço de pão comido pela metade no chão, perto da porta, sugeriam uma partida mais rápida do que o planejado. Eles haviam esquecido um. Ele havia caído atrás de uma pedra solta na base da parede, invisível a menos que você estivesse ajoelhado no chão, com uma lâmpada baixa. O que eu estava, porque eu estava seguindo o trecho final do tubo de comunicação ao longo da borda do chão, e por acaso notei o canto do papel captando a luz. Eu o puxei e li. Então me levantei e o entreguei a Theron sem uma palavra, porque algumas coisas são melhores dadas diretamente do que descritas. Ele leu. Seu rosto não mudou, não visivelmente, mas eu passei 6 semanas aprendendo a ler as coisas que seu rosto não fazia. E o que ele não fez foi o que me disse tudo. Era uma carta escrita pela mão de Lord Pell. Parcial. A parte de cima lhe havia sido rasgada, removendo a data e a saudação, o que foi deliberado. Mas o que restou foi suficiente. Referia-se a uma segunda tentativa. Referia-se às passagens inferiores. Referia-se em linguagem cuidadosa o suficiente para ser negável, mas específica o suficiente para ser inconfundível, a remoção do Rei Alfa antes do solstício de inverno, que seria em 18 dias. E referia-se a pagamento, uma quantia significativa, o suficiente para sugerir que os 4 paletes de dormir não pertenciam apenas aos homens de Lord Pell. Espadas de aluguel, disse Corvin, lendo por cima do ombro de Theron. De fora dos territórios, disse Theron. Nenhum dos homens dos 5 lords, muito visíveis, muito rastreáveis. Ele contratou externos. Ele dobrou a carta. Ele planejou isso antes de aceitar a oferta de permanecer no conselho. Ele aceitou a oferta especificamente para estar dentro dos muros quando acontecesse. Eu sabia disso, ou suspeitava, há 2 semanas. Ouvir isso confirmado em voz alta pareceu como uma pedra fria se acomodando em meu estômago. Os 4 homens nos paletes, eu disse, eles saíram rapidamente. Alguém os avisou. Corvin se virou para seus 2 homens da guarnição imediatamente, enviando-os com urgência silenciosa para selar as outras saídas da ala. Havia 3.
Eu as havia identificado em meu trabalho de mapeamento e descrevi suas localizações precisamente enquanto os homens de Corvin memorizavam e se moviam. Se os homens contratados ainda estavam dentro dos muros externos do castelo era incerto. Se poderiam ser pegos antes de desaparecerem nas estradas da floresta, era mais incerto ainda. Mas o que era certo, o que estava no meio da ala norte inferior, com uma lâmpada e uma carta dobrada, e a quietude particular de um homem recalibrando, era Theron. Eu o observei pensar. Eu aprendera ao longo de 6 semanas como era quando ele estava decidindo algo significativo, versus quando estava processando informações, versus quando estava gerenciando uma reação que não pretendia mostrar. Isso era tudo 3 de uma vez, em camadas, e por baixo de tudo havia algo que eu não tinha visto nele antes. Não medo. Theron não tinha medo de Lord Pell ou dos homens contratados ou da trama em si. O que eu vi na forma cuidadosa como sua mandíbula estava cerrada e na maneira como seus olhos se moveram brevemente para a porta selada por onde havíamos entrado, era algo mais silencioso e mais doloroso. Ele havia oferecido a Pell uma escolha. Ele o mantivera por perto, oferecera-lhe uma voz, estendera o tipo de confiança que custa algo para dar. E Pell a pegara e construíra um esconderijo sob o chão. Meu lord, eu disse baixinho. Ele olhou para mim. Foi a decisão certa, eu disse, mantê-lo. Você não poderia saber que ele já havia colocado isso em movimento. Um homem que teria escolhido o exílio teria construído isso de fora em vez de dentro. E você não teria encontrado a carta. Uma pausa. Você está me dizendo, ele disse, que a situação que revelou a armadilha é, em si, a razão pela qual a armadilha falhou. Estou lhe dizendo, eu disse, que você não estava errado em oferecer a um homem uma chance. O que ele fez com ela é conta dele, não sua. Corvin estava quieto atrás de nós, profissionalmente absorto em examinar o esconderijo de armas, o que era quase certamente sua maneira de nos dar espaço. Theron me olhou por um longo momento. A lâmpada entre nós lançava uma luz instável em seu rosto, aquecendo seus ângulos escuros, captando o azul pálido de seus olhos. Você faz isso? Ele disse. Faço o quê, meu lord? Localiza a coisa que uma pessoa realmente precisa ouvir, ele disse. E a diz. Não a versão reconfortante, a versão precisa. Ele fez uma pausa. A maioria das pessoas, quando fala comigo, está me dizendo o que acha que eu quero, ou se protegendo do que acha que eu farei. Você não faz nenhum dos dois. Pensei nisso. Passei 3 anos invisível, eu disse. Você aprende, quando ninguém está olhando, a ser honesto. Não há público para quem se apresentar. Algo se moveu em sua expressão, profundo e brevemente desprotegido, e então cuidadosamente retornado à sua compostura habitual. Mas eu tinha visto a mesma solidão que eu sentira em suas mãos quando enfaixei sua ferida. O isolamento particular de uma pessoa que tem autoridade sobre todos ao seu redor e proximidade genuína com ninguém. Theron, ele disse. Estou rei, me disse. Eu pisquei. Quando não estamos no grande salão ou na Câmara do Conselho, ele disse. Você pode usar meu nome. Eu preferiria. Eu absorvi isso. Theron, eu disse cuidadosamente, testando a forma da palavra. Ele assentiu uma vez, como se estivesse resolvido. Lord Pell foi preso antes do sino do meio-dia. Ele não fez uma cena, o que surpreendeu alguns membros do conselho, e não me surpreendeu em nada. Pell era o tipo de homem que entendia quando uma mão havia sido jogada, e ele entendia agora. A carta, os paletes vazios, a ala selada aberta e examinada. Ele caminhou com os guardas da guarnição com o queixo erguido e a expressão composta. E apenas seus olhos mostravam o cálculo ainda correndo por trás deles, somando e subtraindo, procurando por um movimento restante. Não havia nenhum. Corvin fora minucioso. 2 dos 4 homens contratados foram pegos no portão leste antes do amanhecer, tentando sair com um carro de suprimentos de mercadores. Os outros 2 alcançaram a estrada da floresta e não foram recuperados. Um fato que Corvin anotou em seu relatório com desprazer profissional e que Theron aceitou com o reconhecimento de que algumas coisas são incompletas e a incompletude não é fracasso. Os lords restantes, Devon e Sarin, ainda sob sua censura formal, ainda com seus herdeiros mais velhos em residência, receberam a notícia da segunda trama de Pell de maneiras que me disseram tudo sobre eles. Devon ficou em silêncio e pálido de uma forma que sugeria que ele não sabia,
e agora estava realizando cálculos rápidos sobre sua própria proximidade com as ações de Pell. Saren simplesmente disse, com a precisão silenciosa que era sua característica mais consistente: "Eu esperava algo assim." Não exatamente isso. Algo. Lord Hedrich, alcançado por mensageiro na fronteira de seu território, enviou uma resposta de 2 frases. "Estou aliviado. Sinto muito por não ter sido mais corajoso antes." Ouvi isso através de Sela, que ouviu de um dos escribas do conselho, e guardei por um momento antes de deixar ir. Hedrich fizera o que podia quando conseguiu se motivar a fazê-lo. Isso valia alguma coisa. O solstício de inverno chegou 18 dias depois, como sempre chegava, indiferente às tramas que haviam sido construídas em torno de sua data. O grande salão foi decorado para a festa do solstício da maneira como era decorado todos os anos. Ramos de pinheiro ao longo das vigas altas, velas nos candelabros de ferro, as longas mesas postas com o melhor linho do castelo. Os servos trabalharam durante a tarde, e eu trabalhei com eles, porque meu papel não havia mudado em sua aparência superficial, e eu não queria que mudasse. Esta era a parte que algumas pessoas, principalmente Sela, que se tornara a guardiã de meus segredos por proximidade, lealdade e sua própria curiosidade irreprimível, não entendiam completamente. Por que, ela perguntou? Eu quereria permanecer invisível agora. Eu não havia conquistado algo mais visível? Eu tenho algo mais útil do que visível, eu lhe disse. Ela considerou isso enquanto dobrava uma toalha de mesa. Isso é muito sábio e também muito frustrante, ela disse. Eu queria ver alguém fazer um alarde por você, eu ri. Isso me surpreendeu. A facilidade, o calor. Eu não ria facilmente há muito tempo. Sela, eu disse, quando isso acabar, quando a situação de Pell estiver totalmente resolvida e o inverno passar, eu devo começar a auxiliar formalmente o curandeiro-chefe. Theron ordenou. O curandeiro-chefe foi informado de que não é opcional. Sela largou a toalha de mesa. Ele ordenou. Ela disse. Ele ordenou. Por que você pediu a ele? Eu fiz disso uma condição do meu acordo, eu disse. Ela me encarou por um longo momento, com uma expressão que eu não conseguia categorizar completamente. Algo entre deleite e a satisfação particular de uma pessoa assistindo a uma história chegar onde deveria. Anne, ela disse, você negociou com o Rei Alpha. Eu pedi algo razoável, eu disse. Ele é um homem razoável. Ela pegou a toalha de mesa novamente, balançando a cabeça lentamente. Águas paradas, ela disse para ninguém em particular. Correm muito fundo. A festa do solstício foi barulhenta, quente e cheia do alívio particular de um castelo que sobreviveu a algo e está se permitindo, por uma noite, sentir isso. Eu me movi por ela em meu manto cinza, reabastecendo taças de vinho, carregando travessas, observando. Theron sentou-se à mesa principal, ladeado por Corvin e os membros seniores do conselho. Suas tranças escuras presas como um cordão de azul profundo, que era a única concessão à cerimônia que ele parecia se permitir. Ele não parecia um homem celebrando. Parecia um homem que estava presente, o que para ele parecia ser a forma mais elevada de relaxamento disponível. Ele cruzou meu olhar uma vez, ao longo do salão. Eu não desviei o olhar primeiro. Nem ele. Não foi um momento longo. Foi um momento específico, do tipo que não se anuncia, mas fica com você depois, porque algo nele tem o peso de uma decisão tomada silenciosamente, sem testemunhas, sem palavras. Eu segui em frente com minha bandeja. 3 meses após o solstício, Lord Pell foi formalmente julgado perante um conselho dos lordes restantes, incluindo Lady Mora, que havia retornado de Crestfall para os procedimentos e que assistiu a tudo com a expressão de uma mulher arquivando coisas para referência futura. Ele foi exilado, não silenciosamente desta vez, mas formalmente, publicamente, despojado de seu título e de seu território, que foi colocado sob um conselho regente até que seu sobrinho mais velho atingisse a maioridade. Ele deixou Varnhold em uma manhã cinzenta no início da primavera, com menos homens do que chegara, e sem expressão alguma no rosto, o que era sua própria forma de admissão. Eu o vi partir da janela do corredor leste. Minha janela, meu corredor, 3 anos de bandejas e tubos de comunicação e pedra fria sob minhas palmas. Ele não olhou para cima. A primavera chegou a Varnhold da maneira como sempre chegava às montanhas,
De repente, sem desculpas, a neve recuando das paredes externas do castelo em questão de dias. O pátio interno passando de geada para lama e para o primeiro verde difícil da grama nova, no que pareceu um único suspiro. Eu estava na ala dos curandeiros quando Theron me encontrou. Eu estava lá todas as manhãs há 6 semanas, trabalhando ao lado da curandeira assistente, uma jovem beta chamada Petra, que inicialmente me olhara com suspeita profissional e recentemente começara a pedir minha opinião sobre planos de tratamento, o que parecia o melhor tipo de progresso. O próprio curandeiro-chefe mantinha uma neutralidade cuidadosa que era sua própria forma relutante de aceitação. Theron veio sozinho, sem Corvin, o que era incomum o suficiente para que Petra se desculpasse com uma velocidade notável, sua neutralidade profissional brevemente superada pelo instinto humano universal de não estar presente quando um rei deseja falar em particular com alguém. Ele ficou na porta por um momento, olhando para mim, para minhas mãos, que estavam separando ervas secas em potes de barro, para o avental de curandeira que eu começara a usar sobre meu manto cinza, para o que quer que meu rosto estivesse fazendo. Você parece diferente, ele disse. Eu sou diferente, eu disse. 6 semanas fazendo um trabalho para o qual fui treinada tendem a ter esse efeito. Ele entrou completamente na sala. A luz da manhã da ampla janela sul da ala dos curandeiros, a melhor luz do castelo porque os curandeiros a exigiam, caiu sobre ele e o fez parecer brevemente a pessoa por trás do rei, em vez do próprio rei. Eu queria te dizer uma coisa, ele disse. Eu larguei as ervas, virei-me para encará-lo adequadamente. O conselho recomendou, ele disse, que a posição de coordenador de inteligência do castelo seja formalmente criada, um papel oficial com posto e autoridade, e um assento na mesa relevante quando assuntos de inteligência forem discutidos. Ele fez uma pausa. A recomendação especifica que o papel deve ser preenchido por quem quer que atualmente desempenhe essas funções. Eu o olhei firmemente. Essa é uma maneira muito indireta, eu disse, de me oferecer uma posição. Eu queria te dar a oportunidade de recusar a versão indireta antes de te pedir diretamente, ele disse. Isso também é muito indireto. O canto de sua boca se moveu. Annie. Sim. Você aceitará o papel? Pensei nos tubos de comunicação, nas paredes de pedra fria e na poeira nas grades, e nos 3 anos de bandejas, na ala norte inferior, e nos paletes quentes e na carta dobrada lá atrás da pedra solta. Em cela dizendo, águas paradas correm muito fundo, e nos olhos cinzentos e afiados de Lady Mora, e na aprovação profissional de Corvin, e na qualidade específica do silêncio de Theron, quando ele estava ouvindo. Na noite na Câmara de Mapas. O segundo banco puxado para perto. Meu nome dito simplesmente e sem título pela primeira vez. Sim, eu disse com uma condição. Ele esperou. O trabalho de curandeira fica, eu disse. Não vou escolher entre eles. Eu sei, ele disse. Eu o incluí na proposta. Eu assenti lentamente então, porque havia algo mais. Algo que vinha vivendo no espaço entre nós por meses, paciente e específico, crescendo da maneira das coisas que não são ditas, mas também não são nada. Theron, eu disse. Annie, ele disse. Eu gostaria de saber, eu disse cuidadosamente, se o que você está oferecendo é apenas uma posição. A sala ficou muito imóvel. Ele cruzou a distância entre nós, não rapidamente, não com o ímpeto avassalador de um alfa demonstrando poder, mas de forma constante, deliberada, da maneira como ele tomava todas as suas decisões. E quando ele parou, estava perto o suficiente para que eu pudesse ver a leve cicatriz ao longo de sua mandíbula e o azul prateado pálido de seus olhos na luz da manhã. Não é apenas uma posição, ele disse. Eu sabia disso. Eu sabia há algum tempo. Da maneira que se sabe coisas que vivem no corpo antes de viverem em palavras. Mas há uma diferença entre saber e ouvi-lo claramente, sem indiretas diplomáticas, em sua voz que era como a corda mais grave de um tambor de guerra, acomodou algo em meu peito que eu não sabia que estava inquieto. Tudo bem, eu disse. Ele estendeu a mão e pegou a minha. Não dramaticamente, não como um gesto com uma audiência, mas simplesmente da maneira que se segura algo de que se tem certeza. Sua palma estava quente contra a minha. Ficamos na luz da janela da ala dos curandeiros, o pátio da primavera visível abaixo de nós.
e nenhum de nós disse mais nada por um tempo, porque nada mais precisava ser dito. É aí que a história pode parecer terminar, em uma sala iluminada na primavera com a mão de um rei na minha. Mas a verdade é que ela termina de forma diferente, não em um único momento, mas espalhada pelos meses e anos que se seguiram, no pequeno peso acumulado de uma vida devidamente vivida. Ocupei o cargo de coordenadora de inteligência por muitos anos e aprendi o resto dos ossos escondidos do castelo, e Corvin me treinou até ficar satisfeito, o que levou mais tempo do que qualquer um de nós esperava, e produziu uma amizade que eu não antecipara e valorizava mais do que poderia dizer facilmente. Sela foi eventualmente promovida a chefe da equipe doméstica, uma posição para a qual ela foi feita, e que ela aceitou com a combinação específica de prazer e exasperação que caracterizava tudo o que ela fazia. Ela também, 3 anos após os eventos do Conselho de Outono, casou-se com um dos guardas da guarnição que a observava silenciosamente há 2 anos, sem conseguir dizer. E o casamento foi realizado no grande salão do castelo, e foi o evento mais barulhento da história do edifício. Petra tornou-se uma curandeira habilidosa e, eventualmente, assumiu o lugar do curandeiro-chefe por completo. Ela parou de me olhar com suspeita profissional na época em que diagnostiquei corretamente uma febre que ela havia interpretado mal. E depois disso, fomos colegas no sentido mais verdadeiro. Lady Mora retornou a Varnhold 2 vezes. Uma vez para negócios políticos, outra para o que ela disse ser negócios políticos. E era, na verdade, até onde eu pude perceber, curiosidade. Ela e eu conversamos diretamente em ambas as ocasiões. Ela sempre foi afiada e nunca fácil, e eu a respeitava completamente. Lord Hedrich viveu seus anos restantes em seu território e enviava mensagens ocasionais para Varnhold que eram endereçadas com uma especificidade que significava algo para o rei e sua coordenadora conjuntamente. Os 2 homens contratados que escaparam para as estradas da floresta foram encontrados 3 anos depois, trabalhando sob nomes falsos em uma cidade comercial 2 territórios a leste. Corvin cuidou disso. Eu não pedi detalhes e ele não os ofereceu, e isso era seu próprio tipo de parceria. Quanto a Theron, ele governou Varnhold com a mesma qualidade que o tornara capaz de ficar sozinho em um grande salão cheio de homens armados e não vacilar. Uma combinação de cálculo e convicção que, com o tempo, passei a entender ser mais rara do que parecia. Ele não era fácil, ele nem sempre estava certo. Houve um inverno, 3 anos depois, em que uma decisão que ele tomou em relação aos territórios da fronteira causou um conflito que levou 6 meses para ser resolvido. E durante esses 6 meses, discutimos com uma franqueza que teria surpreendido qualquer um que só tivesse visto o rei em sua distância formal. Mas ele ouvia. Essa era a questão. Ele sempre ouvia. Mesmo no grande salão, de pé sozinho, ele estava ouvindo. Nós nos casamos no outono, no grande salão onde os 5 lords uma vez seguraram suas espadas, seus planos e sua certeza de que o mundo se arranjaria da maneira que eles exigiam. A cerimônia não foi elaborada. Theron não tinha paciência para a elaboração, e eu passei anos suficientes invisível para que a visibilidade por si só não tivesse nenhum apelo particular. O que eu me lembro é isto: o salão cheio de pessoas que se tornaram, sem que eu pretendesse inteiramente, meu povo. Sela na frente com seu marido da guarnição e sua expressão irreprimível. Corvin de pé ao lado com os braços cruzados e sua neutralidade profissional realizando um trabalho significativo. Petra com poeira de ervas secas ainda em seu avental, porque viera diretamente da ala dos curandeiros. E Theron, no final do salão, observando-me caminhar em sua direção com uma expressão que eu aprendera a ler fluentemente. Aquela atenção silenciosa e completa, que era a coisa mais verdadeira sobre ele, a coisa que não tinha nada a ver com posto ou autoridade alfa, e tudo a ver com quem ele era quando o salão estava vazio. Eu caminhei até ele. Ele pegou minha mão. E nas altas vigas acima de nós, nos suportes de ferro e nos canais de pedra que corriam pelas velhas paredes como veias, os tubos de comunicação não levaram nenhuma mensagem naquela noite. Eles estavam simplesmente lá, pacientes, silenciosos, presentes. Tudo o que o castelo precisava dizer já havia dito.